Questão 15. Em um laboratório de excelência, os cromatógrafos foram substituídos por robôs, a fim de evitar erros durante a manipulação dos compostos. Para testar esses robôs, os pesquisadores os colocaram para detectar compostos formados por carbono e hidrogênio. Os robôs utilizados possuem sensores que foram capazes de identificar dois compostos que apresentavam fusões orgânicas oxigenadas. Tendo em vista que outros elementos podem fazer parte da estrutura química dessas substâncias, quais dos seguintes compostos possuem funções oxigenadas que poderão ser identificadas pelos sensores do robô? Então, basicamente nessa questão, com base na nomenclatura de cada um desses compostos que tem nas alternativas, a gente vai ter que descobrir se ele possui uma função orgânica oxigenada, que é o que o robô vai identificar através dos sensores. Então a gente tem que achar a alternativa, uma ou mais delas, eu ainda não sei, que vai propiciar aqui esses dois compostos que tenham funções oxigenadas. Então vamos lá analisar um por um, começando pela letra A, clorofórmio. Clorofórmio que no caso ele é o nome popular da substância, que se trata de um haleto orgânico, que no caso são substâncias formadas pela junção de um hidrocarboneto com um ou mais halogênios, no caso os elementos da família 7A, no caso do clorofórmio é o cloro, e é justamente por isso que ele é composto por então carbono, hidrogênio e cloro, ou seja, ele não tem a função orgânica oxigenada, ele não tem oxigênio. Então nesse caso aqui é falso, os sensores do robô não vão conseguir identificar. E aqui no segundo caso, a gente tem o metanoato de etila, que novamente a gente vai ter que classificar ele tendo auxílio aí da nomenclatura. Aqui a gente consegue perceber que isso se trata de um éster. Por quê? A nomenclatura do éster, ela no caso ela é o radical menor mais ato, ou seja, vamos chamar isso aqui de RM, radical menor mais ato mais D mais radical maior. Essa daqui é a estrutura da nomenclatura. E aqui nesse caso a gente teria então radical menor é aqui metano. Aí aqui então a gente tem ato, o D e o radical maior etil. E aqui tem mais uma coisa, né? Que é o radical maior e A. Então a gente tem aqui o A. Então essa estrutura, nomenclatura aqui de um éster, que caracteriza a presença de oxigênio como heteroátomo, ou seja, o oxigênio está presente na cadeia principal desse composto, entre os átomos de carbono. Então, como ele apresenta oxigênio, ele tem aí uma função orgânica oxigenada. Então, nesse caso, ele até vai ser identificado pelo sensor do robô, mas como o clorofórmio não possui, essa não é a nossa alternativa correta. Então, alternativa A, falsa. Alternativa B, propanol. O propanol aqui, esse sufixo ol, indica que se trata de um álcool, ou seja, o grupo OH. Então, se ele faz parte do grupo OH, ele tem uma função orgânica oxigenada. Então, ele sim pode ser detectado pelo nosso robô. E o segundo é o ácido propanóico. E aqui a gente tem a seguinte nomenclatura. Quando a gente tem ácido mais o radical mais óico. Nesse caso aqui a gente tem ácido, propan e óico. Essa estrutura, isso se trata de um ácido carboxílico, que possui oxigênio na estrutura. Então ele também possui função oxigenada que o robô poderá identificar no composto. Então aqui a gente tem dois compostos que sim podem ser identificados pelo robô. Então a B é uma alternativa correta. Vamos dar uma olhada também nas outras. Eteno. Aqui o infixo dele, o et, indica que se trata de uma cadeia de dois átomos de carbono. E o sufixo aqui, eno, ele revela que existe uma ligação dupla entre esses carbonos. Assim, a gente só vai ter carbono e hidrogênio, então isso daqui é somente um hidrocarboneto. Não tem função orgânica oxigenada, então não vai ser detectado pelo nosso robô. Segunda opção, o segundo composto seria o etanodiol. Novamente, o ol como sufixo, assim como no propanol, indica um álcool, grupo OH. Então ele também possui a função oxigenada. Mas, como o eteno não possui, essa alternativa também é falsa. E a letra D, temos como primeiro etanamida. E aqui pelo nome, aqui como a gente tem essa porção aqui, amida, isso indica
que ela existe a função amida dentro dessa substância. E na função amida a gente tem o átomo de nitrogênio ligado a um grupo acil, que é um átomo de oxigênio ligado duplamente a um carbono de um grupo alquil. Um bocado de nome aí estranho, mas basicamente a gente tem de fato o oxigênio dentro desse composto. Então ele pode ser identificado pelo nosso robô. E aqui a gente tem então como segunda o benzeno, que ele é um anel aromático formado somente por carbono e hidrogênio. Então ele não tem oxigênio, não pode ser identificado pelo nosso robô, então a D também é falsa. E a letra E, metanoato de metila. E aí nesse caso, pela mesma estrutura que a gente tem na nomenclatura aqui da A, ele se trata de um éster. Então ele possui, de fato, a função orgânica oxigenada, pode sim ser detectado pelo nosso robô. Só que aqui a gente tem o etano. E aí, nesse caso, vamos seguir um exemplo parecido com o do eteno, que o infixo et fala sobre a cadeia de 2 átomos de carbono, e o sufixo ano revela uma ligação simples entre esses carbonos. Então, nesse caso aqui, só vai existir carbono e hidrogênio. Então, ele é um hidrocarboneto. Não possui função orgânica oxigenada, então também não é uma alternativa correta. Nesse caso, então, a única alternativa que apresenta 2 compostos com função orgânica oxigenada é a letra B, resposta da questão 15.